Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha ES. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitória. Meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para comentar mais uma lição bíblica. A lição que estamos comentando neste trimestre tem como título: O final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Lição esta que foi comentada pelo pastor Linaldo Renovato de Lima. E, nesta ocasião, estaremos estudando a lição número 12, Novos Céus e Nova Terra. Texto áureo: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías capítulo 65, versículo 17. Verdade prática: os crentes viverão eternamente com Jesus Cristo na cidade santa, a Nova Jerusalém. Pois bem, meus amados irmãos, o comentarista que eu grifei aqui, sobre a questão de novos céus e nova terra, está escrito em Isaías capítulo 65, versículo 17. Você vê que desde lá do Antigo Testamento já tinha essa promessa para os seus, para os salvos, de que o nosso Deus criaria novos céus e nova terra. Então vai ser um período tão bom, tão lindo, tão belo, tão eterno, tão maravilhoso, que lá nós nem nos recordaremos dessas tristezas, desses problemas, dessas pandemias, dessas histerias de pandemia que na atualidade estamos vivendo. Nada, nenhum mal, nem tristeza, nem morte haverá, nem lembrança nenhuma disto. E a verdade prática, ela nos diz que os crentes viverão eternamente com Jesus. Então, essa cidade santa é para os crentes, para nós, os salvos em Cristo Jesus, que estamos salvos agora e subiremos com Ele para os céus e estaremos com Ele eternamente nas mansões celestiais. Estaremos lá vivendo eternamente, né? Para nós. A leitura bíblica encontra-se em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 5 e 24 a 27. Objetivo geral: mostrar que os crentes viverão para sempre com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Vamos estar estudando isso nessa manhã, que os crentes firmes e fortes e fiéis estarão morando sempre com Jesus na Nova Jerusalém. Introdução: o pecado da desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Pois bem, o que ele está nos falando aqui, o comentarista? Ele está nos falando introdutoriamente que o pecado de Adão e Eva afetaram também a criação, toda a criação, na verdade, né? Nós somos nós somos filhos de Deus atualmente, mas nós éramos criação também de Deus. Então, o ser humano, a sua criação, o ser humano em si foi afetado, e a natureza também foi afetada. Então, tudo isso, inclusive a natureza, aguarda também a sua redenção. Então, tudo passará por uma renovação, tanto céus, terra, tudo haverá de passar. Nós teremos e haveremos de morar na Nova Jerusalém, na Jerusalém celeste, junto com o nosso Deus. O tópico primeiro nos diz: todas as coisas serão renovadas. O ponto 1, Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. Pois bem, quando nós falamos aqui que Deus criou os céus, existem certos estudantes, teólogos, na verdade, que até defendem a questão de 7 céus. Nós costumamos defender e acreditar mais, até para facilitar o nosso entendimento, apenas em 3 céus. Que o primeiro céu viria a ser esse céu que nós vivemos, esse céu que nós contemplamos, que nós vemos aqui na face da terra, e nós temos o espaço sideral, que seria o segundo céu, e no terceiro céu seria o
seria o céu acima de todos os céus, o terceiro céu, que seria a morada do nosso Deus. Então ele fala aqui que Deus criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Ele está enfatizando aqui quando ele fala de céus, mas só que porque Deus não tem princípio nem início de dias, então os céus também, onde eles moravam, já existia. Deus não tem início, princípio de dias, então esse céu, aonde Deus mora, não tem início, não tem princípio. É isso que ele está nos comentando aqui, o nosso pastor Erinaldo. Ponto 2. A renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e os seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre de todos os efeitos da ação maligna e do homem. Na renovação divina, toda a terra será transformada. Pois bem, o que está falando aqui? A renovação divina dos céus. E eu volto a falar novamente, é os céus não onde Deus habita, mas os céus que nós vemos aqui, os céus acima das nossas cabeças, céu azul lindo e maravilhoso, que a maioria das vezes está azul, que nós contemplamos. Então, Deus restaurará todo o universo. Então, vai tirar esse universo, todo o céu, terra, mares, tudo dessa ação demoníaca que houve na queda de Lúcifer na terra, de toda a ação maligna e do homem também. Então, para sempre vai estar livre, vai estar transformado todos os céus e toda a terra. Então, novos céus e nova terra. E isso aqui já vem falando da Nova Jerusalém. Então, em Cristo, céus e terra serão congregados. O apóstolo Pedro afirma que aguardamos novos céus e nova terra. O texto da epístola de Pedro nos mostra que o propósito divino é uma nova criação. Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo. Os crentes esperam ansiosamente pela restauração do mundo de Deus. Pois bem, nós crentes esperamos ansiosamente por esta renovação, quando terão novos céus e nova terra. Então, todos estarão congregados nessa nova Jerusalém. Cristo, céus e terra hão de ser a mesma greia, como diz o hino, como diz como a palavra de Deus nos leva a crer, tudo isso será um só. Então aguardamos nós, crentes, aguardamos novos céus e nova terra. Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo, porque o fogo por si só purifica e restaura todas as coisas. Então o fogo divino haverá de passar nessa terra e haverá de purificar, e nós haveremos de ver a nova Jerusalém descendo para nós. Ponto 2. Novos céus e a nova terra. A igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo do Senhor. Com a restauração de todas as coisas, novos céus e terra e a nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, Pois bem, o que ele está nos falando aqui, o comentarista? Então, que nós sofremos perseguição atual. A terra, ela é subjugada pelo pecado do homem. Ela sofre pelas ações do homem, pelo pecado do homem. Então, quando haveremos de passar por teremos esses novos céus, estaremos morando novos céus e nova terra, não terá mais nenhuma ação humana contra o povo do Senhor, contra nós. E nós somos também a criação de Deus. Então, quando haveremos de estar lá, ali não vai ter mais ação nenhuma, até porque o diabo já foi condenado, as pessoas mais já foram julgadas e estarão num destino eterno, no lago de fogo e enxofre. Então, nós haveremos de viver neste lugar e nós teremos a nova Jerusalém, que não terá mais ação nenhuma do inimigo e dos ímpios, das pessoas mais que existem na face da terra. Ponto. Vamos voltar aqui um pouquinho. O tópico 3 nos diz Nova Jerusalém. Então, estudando sobre a Nova Jerusalém, no ponto 1, nos diz, foi preparada no céu. Será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida às suas margens. Só os que têm o nome escritos no livro da vida entrarão. Neste mundo, enfrentamos lutas e sofremos com a degradação do meio ambiente, as enchentes, cheias, mas haveremos de desfrutar de um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e o aguardam. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, lá, essa cidade já está preparada. Jesus Cristo, quando estava para
para ser assunto aos céus, ou quando estava para ser crucificado, ele disse: eis que vou, mas não vos deixam órfãos, eu enviarei para vós um outro Consolador, e ele haveria necessidade de ir o Consolador ficar conosco. Mas ele disse: olha, eu vou, mas vou vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O que Jesus Cristo estava querendo dizer? Deixa eu parafrasear e melhorar o que Jesus Cristo explicar melhor o que Jesus Cristo estava dizendo. Ele estava dizendo que já estava preparado o nosso local lá no céu. Se não fosse assim, ele teria dito que iria preparar, mas já está preparado. E ele disse que iria, mas voltaria para nos buscar, para que onde ele estivesse, estejamos nós também lá no céu, nesse lugar que já está preparado. Então ele está nos falando aqui que o rio da vida haverá de ter um rio da vida, a árvore da vida. Lembra aquela árvore da vida lá do Jardim do Éden, que para o homem não estender mais a mão e continuar a se viver eternamente em pecado? Ela também terá nessa cidade linda e maravilhosa. Só que só entra lá quem estiver o nome escrito no livro da vida. Aqui nessa terra nós sofremos com enchentes, degradações, ação do maligno. A terra sofre com isso tudo. Lá não haverá mais nada disso. Haveremos de desfrutar de um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e que aguardam. Ponto 2. Os muros e as 12 portas. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Cada porta é uma pérola. A praça é de ouro puro, como vidro transparente. O muro é de jaspe. A cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os nomes das portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Nela não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pois bem, deixa eu comentar uma coisa aqui com os irmãos. Irmãos, para o slide não ficar muito grande, eu acabo tirando as referências lá, mas tudo que tiver entre aspas, ou quase tudo que estiver entre aspas, como e tinha um grande alto muro com 12 portas, e daí por diante, até a outra aspa, são versículos que estão na palavra de Deus, e também tem um comentário, que o comentário já estaria fora das aspas. Então, quando ele diz aqui que tem 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, é porque está escrito na palavra de Deus. Então, aí o comentarista fala que essas 12 portas com 12 anjos são as 12 tribos de Israel. Cada porta é uma pérola. Então, lá nessa cidade haverá um muro de jaspe, a cidade será de ouro puro, indicando a fidelidade de Deus para nossas vidas, e lá não haverá templo, porque o Senhor mesmo será o templo desta cidade. Ponto 3. Os 12 fundamentos da cidade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nela os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a igreja de Cristo, como coluna e firmeza da verdade, através da doutrina dos apóstolos que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. Seus fundamentos são gloriosos. Só chegando lá podemos ver o cuidado do Senhor em projetar tanto o brilho e o fulgor da cidade divina. A cidade tem formato cúbico. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? O comentarista aqui está nos falando que, no caso, nessa cidade, haverá também 12 fundamentos. Esses 12 fundamentos terá o nome dos 12 apóstolos, pelo que está escrito na Bíblia, a referência lá, entre aspas. Então, o comentarista que ele está nos falando, que representa a igreja como coluna e firmeza da verdade. Todas essas coisas têm uma representação até mesmo com nossos dias. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, esses 12 fundamentos são 12 apóstolos, significa, tem para nós uma conotação de que é a coluna e firmeza da verdade. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, só chegando lá para ver precisamente esse brilho, esse fulgor dessa cidade tão linda e tão maravilhosa, para fugir do juízo final, para fugir dessas coisas terríveis, para ver, para aproveitar essas maravilhas, você tem que aceitar Jesus Cristo hoje. Nós estamos pregando sobre o futuro, estamos pregando até mesmo sobre coisas, ensinando sobre coisas tristes, tenebrosas que haverão de passar de acontecer na face da terra. Porém, para você e para mim
vigiarmos mais. E se não aceitou a Senhor Jesus Cristo, aceite para fugir de todas as coisas que está nessa cidade morando para todo sempre. Ponto 4. Ali não haverá mais tristeza, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Um dos principais motivos para a tristeza é a morte. Nas cidades sempre existe um cemitério. Ninguém pode escapar da morte, mas na Nova Jerusalém a morte não mais existirá. Ela descerá do céu e servirá de fonte de luz, iluminará as nações. Mas nela não haverá nem sol nem lua, pois a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos comentando aqui no ponto 4, ali não haverá mais tristeza, naquela cidade não haverá mais tristeza. Nas cidades, quando você entra, infelizmente, você sempre vê cemitérios, ou até mesmo grandes cemitérios, às vezes até logo na entrada da cidade você vê um grande cemitério. Mas lá naquela cidade não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, porque um dos motivos principais, ou o motivo principal para lágrima, tristeza, é a morte. Mas lá não haverá cemitério, lá não haverá morte, lá não haverá mais tristeza. A Nova Jerusalém, a morte não mais existirá. Ali não haverá mais tristeza e nós estaremos vivendo para todo sempre com o nosso Deus. Aleluia. Ponto 5. Não haverá pecado nem pecadores. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ali não haverá maldição contra ninguém, pois os corruptos já estarão no lago de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem ficarão de fora, e todos que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois seu lugar e destino é o inferno. Triste, né? Mas é a verdade. Mas vamos falar de coisa boa para nós crentes em Cristo Jesus. Então ele está falando que lá não haverá pecado nem pecadores, porque essas pessoas já foram julgadas. Lembra na lição passada? No juízo final? Você é julgado no juízo final e já tem a sua condenação eterna. Então eles não estarão lá. Ali não haverá maldição contra ninguém. Os corruptos já estarão no lago de fogo. Os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios não terão acesso à Nova Jerusalém. Até porque, do jeito que eu enfatizo, eles já estarão no lago de fogo e enxofre. Então, lá não haverá pecado, não haverá pecadores. Só a igreja do Senhor Jesus Cristo, só os salvos em Cristo Jesus, só o Senhor Jesus Cristo, e nós estaremos vivendo e adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Conclusão. Um dos hinos da harpa cristã declara: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que a Bíblia revela afastando um pouco o véu da eternidade, não é a expressão plena da realidade que se descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com ele reinarão na Nova Jerusalém. Por isso vale a pena ser crente fiel, santo e dedicado a fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, concluindo, ele nos diz que metade da glória foi contada, na palavra de Deus está escrito, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Porque nós não temos, inclusive, capacidade para entendermos, para compreendermos, para sabermos como que é lindo e maravilhoso nessa cidade santa lá no céu. Só estando salvo, indo para lá com Jesus, é que nós vamos saber e desfrutar. Porque isso tudo vai se descortinar, vai se revelar aos nossos olhos toda essa realidade, essa expressão de realidade linda e bonita que nós haveremos de ter lá no céu. Então vale a pena, crente, você crente, eu crente, permanecermos firmes e fortes com Jesus, subirmos para o céu e desfrutarmos da Nova Jerusalém. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, estivemos estudando mais uma vez nesta manhã uma lição maravilhosa que teve como título Novos Céus e Nova Terra. Na próxima lição estaremos estudando a última lição, lição 13, o destino final dos mortos. E daqui até lá e para sempre, como eu costumo sempre dizer, é só vitórias!